Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mais uma função orgânica que é os ácidos carboxílicos. Para a gente identificar o ácido carboxílico, o grupo funcional de um ácido, eu tenho um carbono, um dupla O ligado ao OH, ok? Então são funções carboxiladas. Por que carboxiladas? Porque eu tenho uma carbonila e uma hidroxila. Então, sempre que for identificar o ácido carboxílico, ele tem um carbono com dupla O e OH, ok? Nós estamos na página 26, tá, do livro de vocês. E lá eu tenho esse grupo funcional. O que vai acontecer? Com o ácido carboxílico, como que a gente vai dar a nomenclatura para o ácido carboxílico? A primeira coisa que a gente tem que fazer, como nas demais funções que a gente viu até então, a gente olha a quantidade de carbono e sempre vai ter a terminação. No caso do ácido carboxílico, a terminação para ácido carboxílico é oico, tá ok? A terminação do ácido carboxílico sempre vai ser oico. E agora vai acrescentar um detalhe que é, sempre antes de dar o nome à cadeia, né, de contar quantos carbonos tem, eu vou colocar sempre no início a palavra ácido. Então, quando eu for dar nome, por exemplo, a esse exemplo número 1, tem apenas um carbono, eu vou dar nome, eu coloco ácido, a palavra ácido primeiro, e depois eu coloco a quantidade de carbonos que tem, que são as regras que a gente já está acostumado. Então, como é um carbono só, eu coloco met, porque é um carbono só ligação simples, apesar de que apareceu essa dupla aqui, mas não é entre carbonos, então a gente não considera. Então, só ligação simples entre carbono. E a terminação respectiva de ácido, oico. Então, o nome desse ácido aqui é ácido metanóico, ok? Segundo exemplo, foram 2 carbonos, então eu primeiro coloco a palavra ácido. 2 carbonos, o prefixo é et, só tem ligação simples an, e a terminação de ácido, oico. Então, ácido etanóico. No terceiro exemplo, apareceu uma dupla. De onde eu devo começar a numerar? Sempre a preferência é do grupo funcional. Então, eu vou começar a numerar daqui minha cadeia. 2, 3, 4. E perceba que sempre o grupo funcional do ácido, ele não pode ficar no meio da cadeia, né? Não tem como ele ficar no meio da cadeia. Então, o grupo do ácido, ele sempre vai estar nas extremidades. Então, ele sempre vai estar no carbono número 1. Então, por isso que não tem a necessidade da gente identificar como a gente faz com o álcool, com as cetonas. Então, o ácido a gente não preocupa com isso. Aqui, coloca o nome, primeiro a palavra, né? Ácido, seguido do nome da cadeia agora. São 4 carbonos no total, então o prefixo de 4 é but, porque são 4 carbonos. E aí, como apareceu a dupla, eu identifico aonde está a minha dupla, ela está no carbono 2, coloco o intermediário de dupla, que é o en, e a terminação do ácido, que é oico. Então, o nome desse terceiro exemplo fica ácido but-2-enoico, né? Por quê? 4 carbonos e no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação que apareceu aqui no carbono número 2. No quarto exemplo, a minha cadeia ela é ramificada. Então, o que eu devo fazer? Vou numerar minha cadeia e aí, como nos demais, a regra é a mesma, eu acho a minha cadeia principal, no ácido não vai fugir a essa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos só ver isso aqui, ó. Esse exemplo que eu vou dar aqui. Quando eu pego essa cadeia como principal, porque ela tem 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contar ela reta, 1, 2, 3, 4, 5, também vai ter 6 carbonos. Qual que é o critério aqui de desempatar sempre que eu tenho 2 cadeias iguais? Você vai olhar que é mais ramificado. Quando eu pego essa cadeia, eu tenho apenas 2 ramificações. Ó, eu tenho essa e essa ramificação. Agora, se eu optar por escolher a outra cadeia que a gente também achou 6 carbonos, aqui ó, olha só,
eu vou ter 3 ramificações. Então, eu opto sempre por aquela cadeia que ela é mais ramificada. Começa a numerar da extremidade próxima ao meu grupo funcional e vou dar nome. Para eu dar nome, eu dou nome primeiras ramificações e do lado de fora ó, ficou CH3 e CH3. O CH3 ele é conhecido como metil e esse CH2CH3 ele é conhecido como etil. Então, ordem alfabética quando for dar nome. Então, no carbono 4 eu tenho um etil, ok? No carbono número 2, no carbono número 3,5, porque são 2, eu tenho 2-metil. Então, eu coloco o di para indicar que são 2 e o nome verdadeiro dele que é metil. Seguido do nome da cadeia principal, que são 6 carbonos. Então, eu coloco X, porque são 6, só ligação simples e a terminação de ácido. Então, o nome dessa cadeia ficou 4-etil, 3,5 dimetil hexanóico. No quinto exemplo, eu também tenho uma ramificação, minha cadeia principal, marco ela aqui, numero, e dou nome à minha ramificação. No carbono 3 eu tenho um metil, ok? São 5 carbonos, então, pente, só ligação simples, terminação de ácido, 3-metilpentanóico. O que é que vai acontecer? No livro de vocês, na página 27, eu ainda posso substituir as posições, vou colocar aqui, ó, as posições 2, 3 e 4 pelas letras gregas alfa, beta e gama, respectivamente. Então, eu posso colocar a posição 2 como sendo alfa, a posição 3 como sendo beta e a posição 4 como sendo gama, tá ok? Só que isso normalmente acontece quando a gente vai dar nome aos aminoácidos, ok? Então, pra gente agora não é muito útil essa informação, mas vocês têm que saber disso. Posição 2, 3 e 4 eu posso substituir elas por alfa, beta e gama, normalmente usadas em aminoácidos, como eu falei. Ainda na página 27, nós vamos encontrar a nomenclatura trivial, que é aquela nomenclatura que ela não utiliza as regras da IUPAC, ok? E ela tem todo um significado por causa disso, né? Então, por exemplo, o ácido metanóico, a regra da IUPAC diz pra gente dar nome a ele desse jeito, metanóico, mas ele também é conhecido como ácido fórmico, tá? E aí a origem dele vem da palavra latim formica, né? Que é de formiga, tá ok? Então dá uma olhadinha na página 27 que vai ter esses nomes aí triviais, ok? Para os ácidos carboxílicos. Outra informação muito importante sobre as propriedades dos ácidos é que eles são moléculas polares, tá? Extremamente polares. A ligação deles que eles fazem é ligação de hidrogênio, até mesmo porque ele tem o OH na constituição. E aí, uma informação muito valiosa é que os ácidos carboxílicos, eles conseguem fazer ligação de hidrogênio intermolecular e ligação de hidrogênio intramolecular, o que torna o ponto de ebulição dele muito alto. O que significa isso? Intramolecular e intermolecular. Quer dizer que a molécula do ácido carboxílico, ela consegue fazer ligações de hidrogênio, ou seja, ela consegue interagir através de ligações de hidrogênio com moléculas diferentes e também ele consegue interagir com as próprias moléculas através da ligação de hidrogênio. Então, quer dizer, é uma ligação extremamente forte que ele consegue fazer intramolecular e intermolecular, ou seja, dentro e fora, ok? Isso faz com que o ponto de ebulição dele sejam extremamente altos e a solubilidade também dele é extremamente alta. Então, a partir de agora, quando a gente for comparar os pontos de ebulição dos ácidos carboxílicos com as outras funções que a gente estudou até então, o ácido carboxílico ele sempre vai sair na frente. Ele tem a maior solubilidade e ele também vai ter o maior ponto de ebulição, ok? A justificativa disso
é a interação que ele pode fazer. Ele pode fazer ligações de hidrogênio intramolecular e intermolecular, ok? A próxima função e a última função oxigenada que a gente vai ver são os éster, tá? Fica para a próxima aula.